Uau! Fecha a porta aí, ninguém vai embora hoje, tudo não acabar, hein? Repete comigo assim: o convite irrecusável. Antes de eu falar do convite irrecusável, quem tem estado aqui comigo nas quintas-feiras? Levanta a mão assim. Ah, muito bem, ok. Aquele que não levantou a mão, eu quero convidá-lo a participar do estudo bíblico com o pastor, com o apóstolo, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Às vezes atrasa um pouquinho, mas vai começar. E é revelador, é maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus, texto por texto, diretamente nos versículos, com a presença de todos os irmãos. Agora sim, vamos continuar. Diga o convite irrecusável. É maravilhoso a gente pensar isso a respeito. E eu não vou fazer aqui nenhum tipo de suspense. Afinal de contas, qual é o convite irrecusável? Pergunta para quem está do seu lado, qual é? Pois é, o convite irrecusável é o convite de Jesus à sua amada. É o convite de Jesus à sua noiva. Esse convite é o convite irrecusável. E hoje eu quero ministrar no livro de Cântaros de Salomão, Cânticos dos Cânticos, e deixa eu lhe dizer alguma coisa para você conseguir se enquadrar dentro desse aspecto. A Bíblia no Antigo Testamento, Paulo diz que ela é tipológica, ela é figurativa, ela é alegórica. Então as coisas, os tipos e as alegorias que existem no Velho Testamento, elas servem para elucidar verdades do Novo Testamento, amém? Deixa eu dar um exemplo para te ajudar. João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, ele fez uma declaração. Qual foi a declaração? Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus era um cordeiro? Não, era uma pessoa, era um homem. Mas lá no Antigo Testamento, o cordeiro, ele era morto no lugar dos pecados daquele que o oferecia. E ali era feita a expiação pelo pecado. Então aquilo era um tipo. Cada vez que um cordeiro, cada vez que uma pomba, cada vez que um boi, cada vez que um animal sangrava diante do altar para servir de holocausto, de sacrifício pela culpa, pelo pecado, enfim, ali representava Jesus. Aquilo era representativo, era uma alegoria de Jesus. Quem me entendeu diz amém. Pois é, então vamos voltar a Cântaros de Salomão. O livro de Cântaros não é simplesmente uma poesia hebraica, algo lindo, maravilhoso, poético, e que as pessoas pegam aquele texto que todo mundo conhece, talvez seja o único que seja mais conhecido, que diz que as muitas águas não podem esfriar, não podem apagar esse amor, e coloca no convite de casamento. Mas o livro de Cântaros é muito mais do que isso. A tipologia, a alegoria de Cântaros mostra que Salomão, o noivo, ele representa Jesus. Então diga assim comigo: o noivo é Jesus. É aquele que ele chama do amado, é Jesus. A sulamita, a amada, a noiva, hoje nós vamos ver a pomba, ela representa a igreja. Representa quem? A igreja. Então quando você lê o livro de Cântaros de Salomão, na verdade é um romance, mas é um romance escatológico, que fala de Jesus e da sua igreja, de Jesus falando para a sua igreja, da igreja devolvendo para Jesus, do amor sofredor, do amor de Jesus e do amor, da gratidão e do louvor da igreja pela pessoa de Jesus. Glória a Deus. Ok, feita esse alinhamento, Cântaros de Salomão, capítulo 2, versículos de 10 a 14, abra comigo, nós vamos ler juntos então agora, diz assim: o meu amado, quem é o amado? Jesus. Ele falou e me disse assim: levante-se, minha querida, minha bela, venha comigo. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram, já se foram. Aparecem agora as flores sobre a terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Sabe, quando o noivo diz isso para sua noiva, e nós vamos completar esse texto, você vai conseguir entender perfeitamente, era uma estimativa, era uma declaração de Jesus, dizendo que aquele era o momento de um recomeço. Nós estamos vivendo exatamente isso na igreja, e por isso é importante a gente ter essa revelação bíblica de que esse é um tempo do recomeço. Sabe, o noivo diz assim: olha, presta atenção, o inverno já passou. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: o inverno já passou. Os dias difíceis já passaram, os dias do problema já passaram, os dias da crise já passaram,
os dias da dificuldade já passaram, o ciclo de derrota na sua vida acabou, essa doença que está te atrapalhando, ela vai acabar, chegou o fim, acabou isso, o problema na sua família acabou, o inverno acabou, sabe, já passou, as chuvas de inverno, elas não vão existir mais, elas já se foram. Quando a gente olha para os ciclos, né, do ano, das estações do ano, a gente sabe que é primavera, verão, outono, inverno. O que vem depois do inverno? A primavera. Lá em frente de casa tem uma amendoeira, e aquela amendoeira ela é robusta, mas quando vai chegando assim o período de agosto, de julho, de agosto, ela começa a perder folha, perder folha, perder folha, perder folha, perder folha, perder folha. Aí você chega um momento que ela está careca, peladinha, não tem nada. Aí pensa assim, vai morrer. Não, não vai. Porque quando entra setembro e começa a primavera, ela começa a florescer de novo, sabe, começa a dar flor, e começa a dar flores, e começa a dar flores, né? Começa a dar folhas, e folhas verdinhas, novinhas, é o recomeço, é o ciclo que está recomeçando, sabe, Deus é assim conosco, esse é o tempo das flores, esse é o tempo de brotar, esse é o tempo de recomeçar, mas para isso, o noivo está dizendo para a sua noiva, levante-se, levante-se, não adianta ficar nessa inércia, levante-se minha querida, minha bela, venha comigo e olhe, venha comigo e veja, venha comigo e contemple, que o tempo da dificuldade, o ciclo da derrota já acabou, e agora já aparecem flores sobre a terra, já chegou o tempo de cantar, tem a música que a gente cantava tanto, o tempo de cantar chegou, isso é do seu tempo, hein? Do dia que veio essa palavra, veio daqui, irmão, o tempo de cantar chegou, é o tempo do recomeço, é o tempo da glória de Deus, oh meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, traz revelação da Tua palavra, assim como foi no caminho de Emaús, Senhor. Nós não queremos fazer Cristo descer do céu, nem subir da terra, nós queremos vê-lo pela Tua palavra que está tão perto de nós, está na nossa boca e no nosso coração, a palavra da verdade a qual professamos. Nos dá, portanto, Senhor, espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Revela para nós, Senhor, revela a glória de Jesus, a justiça de Cristo, o amor do Senhor Jesus, a sua misericórdia, a sua graça, revela isso para cada um de nós, para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra, do melhor tempo dessa terra, desse recomeço estabelecidos sobre a pessoa de Jesus e não sobre nós mesmos, em nome de Jesus. Quem diz amém comigo? Amém. Então ele diz, o noivo está dizendo, agora no versículo 13 ele fala assim, a figueira produz os primeiros frutos. Outra tipologia, a figueira representa Israel. Israel voltou a ser nação em 1948 e já apresenta frutos, e ele continua dizendo assim, as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. O que é uma vinha? É um monte de videira plantada junto no mesmo lugar. E o que representa a videira? Diga, a igreja. A videira representa a igreja, a figueira representa Israel, e ele diz a figueira, tá? No singular, já começou, ela já está vendo fruto, já está acontecendo alguma coisa lá em Israel, e está dizendo as vinhas, elas estão florescendo. Por quê? Porque a fragrância está se espalhando. Eu não sei se você conhece, mas a Bíblia diz assim, que nós temos o bom perfume de Cristo. Olha assim, você precisa sentir o bom perfume de Cristo. E como é que eu faço isso? Eu faço isso cheirando a igreja, cheirando a vinha, cheirando a videira, cheirando a fragrância das uvas. É o cheiro que nós exalamos aonde quer que nós estivermos, é o cheiro maravilhoso do Senhor Jesus. Você tem esse perfume, isso está entranhado em você, talvez você não consiga perceber, mas é disso que eu estou falando, isso está na sua vida, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Glória a Deus. E o noivo continua dizendo, sabe, levante-se, levante-se, venha minha querida, venha minha bela, venha comigo. Ele está nos convidando a ir, a caminhar com ele nessa rota do recomeço. Não é para você ir sozinho, não é para você lutar sozinho, não é para você disputar situações sozinho, mas é para você segurar nas mãos daquele que te sustenta, porque ele está conduzindo você. Assim como o salmista diz no Salmo 23, ele te conduz às águas de
descanso, águas tranquilas, refrigera a sua alma, guia você pelos caminhos da justiça. Quais são os caminhos da justiça? São os caminhos do próprio Cristo. Ele é a justiça de Deus, nós somos justiça de Deus por causa dele. Ele nos guia. Levante-se, tome uma atitude. Qual é a parte nossa? É levantar, é ter uma atitude de seguir a direção que Jesus está nos apontando. Venha comigo, diz ele, versículo 14: minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. O que faz uma pomba, que é uma outra representação da noiva, da igreja, o que faz uma pomba se esconder? A pomba se esconde porque existe alguma coisa errada, existe algum problema, existe algo que a está perseguindo, existe alguma coisa que a está ameaçando, e o que o noivo está dizendo é: saia desse esconderijo, saia da fenda dessa rocha, largue esse penhasco, venha, eu quero ver o seu rosto. Repete isso. Diga novamente. Eu quero ver o seu rosto. Ele diz: o seu rosto é lindo. O seu rosto é lindo. Talvez você se olhe no espelho e não veja essa beleza toda, mas ele vê. O seu rosto é lindo. E nenhum filho de Deus é feio. Dizem que filho feio, mas nós temos um pai. E ele é? Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você é um filho lindo do pai. Pode dizer sem medo. Você é um lindo filho do pai. Eu ia contar uma história para vocês, mas ia gastar muito tempo, não dá para falar. Senão fica aí até muito tempo. Mas todos nós vamos para o céu. Esse corpo que tu está vendo aí, que tu está vivendo aí, cansado da guerra. Calma, pastor Luiz, eu vou olhar para cá para você dizer que eu fico mexendo com você. Esse corpo que você fica dizendo aí que está cansado da guerra, quando chegar aquela hora, ele vai ser renovado, sabe? Você vai receber um corpo novo, lindo, jovem, mais bonito do que você nunca foi. Por isso, o noivo diz: eu quero ver o seu rosto, a sua face é linda. E diz mais: eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo. Sabe, o noivo dizendo, Jesus dizendo: igreja, por que você está se escondendo? Por que você está se escondendo nesse problema, nessa crise, nesse ciclo de vida, de derrota, de perdição? Eu quero ver o seu rosto, eu quero ouvir a sua voz. Esse é o clamor do noivo. Esse é o convite irresistível. Diga: convite irresistível. Qual é o convite? Diga para quem está ao seu lado assim: ele quer ver o seu rosto. Ele quer ouvir a sua voz. Esse convite não pode ser recusado. Quem está comigo diz amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Agora eu vou mostrar para vocês 3 casos. Vou contar 3 casos para vocês. Talvez eu não leia todos os textos por causa da hora, mas eu quero contar as histórias e chamar a atenção de vocês a coisas importantes. De como Jesus, ele sempre quis olhar o rosto daqueles que ele ama. Tem algum amado de Jesus aqui? Então ele quer ver o seu rosto. Por mais que você tente se esconder, ele quer olhar o seu rosto, ele quer ver a sua face e ele quer ouvir a sua voz. Existe uma mulher na cidade de Samaria, mais especificamente na cidade de Sicar, que ela tinha um problema muito sério. Ela tinha tido muitos namorados, muitos maridos. Ela tinha tido 5 maridos, agora estava num 6º relacionamento, e esse 6º relacionamento não era um relacionamento correto, conjugal, talvez fosse alguém casado ou algo do tipo. E naquele instante, naquele momento da história, Jesus estava saindo da Galileia e indo para Jerusalém. E quando você vê o texto comigo, vai dizer assim: era necessário para Jesus passar em Samaria. Repete só essa frase comigo: era necessário passar em Samaria. Vamos ao texto para a gente conseguir entender melhor. João capítulo 4, versículos de 4 a 10, depois 13 a 19, depois 23 a 26. Acompanha comigo aqui. Era-lhe então necessário passar por Samaria. Ele tinha necessidade de passar por Samaria. Por quê? Porque ele precisava ver um rosto.
ele precisava ouvir uma voz. O interessante é que o rosto que ele precisava ver e a voz que ele precisava ver, que representavam essa mulher, ele não sabia, ela não sabia disso, mas ele sabia muito bem quem era ela, aonde ela estava, aonde ela ia trabalhar, e ele precisava ver o rosto dela e ouvir a voz dela. Eu não sei porque você veio aqui essa noite, mas o que eu posso dizer é que você não veio à toa. Deus está procurando um encontro com você, um encontro seu com Jesus. E Ele sabe muito bem, Ele sabe da sua crise, Ele sabe da sua dor, Ele sabe do seu ciclo, Ele sabe o que você está passando, e Ele quer lhe dar uma oportunidade de um renovo. Esse é o tempo do renovo na sua vida. Então Ele foi porque era necessário passar por Samaria, e eu digo, é necessário Jesus passar em Santa Bárbara nessa noite. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Jesus chegou a um bairro de Niterói chamado Santa Bárbara, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, e havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Repete, meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus é um comunicador fantástico. Ele mexeu aonde nenhuma mulher consegue resistir. Ele criou uma curiosidade nela. Se você soubesse quem está falando com você, você pediria e eu lhe daria água viva. Aquela mulher estava tirando água meio-dia. Eu não sei se você já foi no deserto ao meio-dia, mas eu vou lhe dizer algo, é quente. Eu já estive no deserto, por exemplo, de Jericó, e nem era meio-dia, estava marcando 54. É muito quente. Aquela mulher ia na pior de todas as horas carregar água. Alguém já carregou água aqui? Água do poço, né? Quando eu era criança eu carregava muita água, né? Minha mãe tinha que lavar roupa para fora, para ajudar no sustento da casa. E o meu irmão que ia pegar água. Não, eu não tenho irmão, era eu mesmo. Eu tinha que ir buscar água e pegar água. Sabe, uma distância do estar achando que eu nasci em berço de ouro, né? O que você não sabe é que meu pai é rico. E ele me prosperou. Um dia eu cheguei no Jardim Catarina, irmão. Eu tinha uns 10 anos de idade, numa carroça. Mas quando eu saí de lá, eu saí num Honda Civic para morar em Caraí. Acredita em Deus, olha para Jesus. Ele resolve todo o problema da sua vida. Eu entrei lá sozinho, solteiro, e saí casado com essa mulher maravilhosa. Eu saí lá com 2 filhos lindos, está um lá e está outro aqui. Hoje a família cresceu, já tem a Moná, já tem a Isabel, já tem a dona Nora, que faz parte da família. Manda um abraço para o seu Antônio, para ele não ficar chateado comigo, Miguel. Sabe, Deus é bom. Deus não é mau, não está zangado. É porque o Senhor era bonzinho, não era não. Eu gosto de pensar que era, né? Mas não era. Ninguém é bom, bom só um, que é Deus. Mas Jesus ele tinha que passar por Samaria. Aquela mulher estava escondida, ela ia na pior hora do dia, porque ela estava igual a pomba, ela estava escondida no meio das rochas, ela não podia ver ninguém, as pessoas caçoavam dela. Imagina os nomes lindos que chamavam ela quando ela passava por ali. Então ela estava escondida, ela estava envergonhada, ela estava cheia de condenação. Mas Jesus foi necessário, e quando os discípulos deles entraram na cidade de Sicar para conseguir comida, ele ficou no poço. Por quê? Porque era necessário encontrar com aquela mulher. Sabe, Jesus quer ter um encontro que vai mudar a sua história. Talvez você seja crente há muito tempo, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele providencia recomeço na nossa vida, ao longo da nossa jornada, para a glória de Deus Pai. Quem crê nisso, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Vamos continuar no versículo 13. Então
Então Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, diga nunca mais, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Muito interesse, né? Ele lhe disse: então tá bom, vai lá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, diga 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. E a conversa se desenrolou agora para o lado religioso. A mulher tinha todos os argumentos para tentar fugir de uma conversa direta com Jesus. Primeiro ela começou falando de água. Primeiro ela começou falando de judeu e de samaritano, de etnias. Depois ela começou falando de água. E Jesus ia mostrando para ela quem ele era. Sabe, no final, que ele diz que conhecia a vida dela, trouxe a revelação da vida dela para ela, ela começou a falar de religião. Sabe, olha que essas coisas que eu falei, as coisas naturais, os problemas relacionais, quantas pessoas não frequentam a igreja, não conhecem Jesus porque tem problemas de relacionamento. E eu vou dizer uma coisa, não é problema de relacionamento com Deus. Quem é que tem problema de relacionamento com Deus? Penso que é uma tolice ter um problema de relacionamento com Deus. Se você tem um problema de relacionamento com o diabo, você vai correr para onde? Para Deus? Mas se tu tem um problema de relacionamento com Deus, para onde tu vai correr? Não faz sentido? Então ela começou a argumentar e chegou na religião. Oh, meu Deus. Mas dizem que tem que adorar aqui, que tem que adorar lá. A igreja boa é aquela ali, a igreja boa é essa aqui, a igreja boa é aquela outra lá. E Jesus acaba com essa argumentação toda dizendo assim, versículo 23, no entanto está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, ela sempre tinha um argumento. Você conhece alguém assim? Não está falando da bênção, está falando de Jesus, e a pessoa tem sempre um argumento para jogar em cima. E disse a mulher, e disse a mulher, e disse a mulher, e disse a mulher. Parece que não vai nunca de falar. E vamos lá então ver o que é que ela disse. Versículo 25, e disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Por que ela disse isso? Porque ela estava questionando Jesus. Ela não sabia quem ele era. Vamos acompanhar isso aqui, esse raciocínio? Quando ela conheceu Jesus, que Jesus pediu água, ela o chamou de judeu, ok? Então a conversa continuou, ele falou de água viva, ele disse para ela assim, vai buscar seu marido? Ela disse, não tenho, já tive 5, está no 6º. Disse bem. Aí ela reconheceu que ele era não apenas um judeu, mas que ele era também um profeta. Ela está subindo no conhecimento de Jesus. Agora, ela está dizendo assim, eu não concordo com o que você está dizendo, mas quando o Messias vier, ele vai revelar todas as coisas. Versículo 26, agora quem falou foi? Então Jesus declarou, o que ele declarou? Eu sou o Messias, eu estou falando com você. Existem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção, pelo menos 2. Nesse período que eu fiquei adoentado aí, eu precisei compreender isso na pele. Nós somos muito bons em orar pelo problema. Então, se tem um problema financeiro, ora pelo problema financeiro. Amanhã é dia 10. Quem tem problema amanhã para resolver? Mas será que é só eu que tenho problema para resolver amanhã? Eu tenho um cartão que está atrasado de pesado. Meu aluguel vence amanhã, meu IPTU vence amanhã, eu tenho um monte de coisa para pagar amanhã. Fui dar oferta ali, olhei o saldo da conta e já vi, opa, não vai dar para pagar. E o que eu vou fazer aqui? Senhor, provê a minha conta, provê a minha vida, abre uma possibilidade. A gente ora o problema.
Talvez seja a sua saúde. Você ora, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura. Daqui a pouco você está orando e o seu problema está se fortalecendo porque tu está orando por ele. Aquela mulher tinha um problema grave. E o que Jesus ensinou a ela no final foi assim: repete comigo, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Ele é o Messias, é o noivo, ele que está dizendo: sai desse esconderijo, sai dessa rocha, sai desse buraco que você se meteu, seja lá pela razão que for, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Tem problema no casamento? Olha para Jesus. Tem problema no trabalho? Olha para Jesus. Mas isso não resolve, isso é discurso gospel. Isso é qualquer coisa menos discurso gospel. Agora, para quem tem fé, eu já ensinei para você na quinta-feira que a nossa justiça, do começo até o final, é pela fé. O justo viverá da fé. Olha para Jesus, ele está dizendo: olha para mim, olha para mim. Uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção: se você continuar lendo esse texto, quando a mulher tem essa revelação, quando a luz acende, ela imediatamente, não foi depois não, a vergonha dela acabou, o medo dela não existe mais. Tudo aquilo que paralisava ela e que não permitia que ela andasse no meio das pessoas, simplesmente sumiu. E ela saiu dali. Quem já viu essa cena no The Chosen vai ter uma lembrança. Ela largou, né, na visão lá do Jackson, ele largou a água para lá, largou as vasilhas para lá e correu para a cidade para contar para todo mundo que ela tinha encontrado o Messias. Por que ela fez isso? Repete comigo assim: quem muito é perdoado, muito ama. Quando ela viu o tamanho do pecado e o tamanho do perdão que Jesus ofereceu para ela, o que sobrava para ela? Quem muito é perdoado, muito ama. Glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus. Às vezes a gente acha tudo difícil, né? Tudo é complicado, tudo é difícil, tudo é muito ruim. Eu não posso ir na célula, eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho minha família, eu tenho a novela, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e tem sempre uma desculpa. Sabe o que está faltando para a igreja? A igreja se acha muito santa. O que está faltando para a igreja é reconhecer o quanto Deus perdoou você. E quando você souber o quanto Deus perdoou você, você vai poder cantar de verdade a música do Diante do Trono, que canta sempre aqui: não consigo mais viver com ressentimento. Quando eu penso em quê? Que Ele me ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado não vê limite. Mas deixa eu continuar, que eu acho que o meu tempo está acabando. Existe uma outra história que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que é de a samaritana, eu não sei o nome dela, e esse aqui é chamado de endemoniado gadareno. Eu também não sei o nome dele. Mas essa história é a seguinte: tudo isso eu estou contando para vocês para exemplificar o fato de que Jesus diz assim: mostre o seu rosto, saia do seu esconderijo, eu quero ver o seu rosto, eu quero ouvir a sua voz. Sabe, hoje ele não quer ouvir a minha voz. Não que não queira, mas ele quer ouvir também a sua voz. Antes de você ir embora, ele quer ver o seu rosto, ele quer ouvir a sua voz. O que eu vou dizer para ele? Minimamente, muito obrigado. Já seria maravilhoso. Então Jesus trabalhou. O capítulo 4 de Marcos fala sobre isso. Ele trabalhou, ele entrou no barco, afastou um pouquinho da praia e ensinou o povo, pregou o dia inteiro.
E no final do dia ele estava muito cansado, mas ele estava na beira do mar, em Cafarnaum. E assim, os arqueólogos, os historiadores, eles concordam que num dia calmo, sem vento, ou com vento favorável, era capaz de ouvir uma pessoa gritar do outro lado do lago da Galileia, de ouvir o som, de discernir o som. E lá do outro lado da Galileia, num lugar chamado Gadara, tinha um homem endemoniado, que tinha 6.000, uma legião, são 6.000 demônios nele. Ele andava pelado, se cortando, no meio dos sepulcros, gritando e gemendo, de dia e de noite. Então os teólogos acreditam que Jesus, enquanto ele ensinava o povo do outro lado, na outra margem do lago, ele ouvia aquela gritaria. De maneira que quando terminou aquele dia, ele chama os seus discípulos e diz assim: me leva agora para o outro lado do mar. Aonde ele estava no barco, ele ficou, se deitou ali, se você ler o capítulo 4 de Marcos, e dormiu. Por quê? Porque era necessário para ele atravessar aquela jornada. Quem conhece a Bíblia sabe que no capítulo 4 de Marcos conta a história da grande tempestade que se levantou naquela travessia. Um mar calmo se transformou num mar revolto, porque o diabo não quer que aqueles que estão debaixo da sua opressão sejam libertos por Jesus. Tem uma coisa que o diabo não quer que você faça jamais, é ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Não tem um encontro intelectual, de conhecer, de entender, é ter um encontro que mova, que mexa o seu coração, que faça o seu coração arder como fez aquela mulher. E ele vai impedir, ele vai tentar impedir de todas as formas. Ele não quer que você tenha esse contato. Mas Jesus foi. Vamos ver o texto agora, quando Jesus chega do outro lado. Ele acalma a tempestade. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 6, diz assim: e eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém, diga comigo, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, diga de novo, noite e dia. Ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Mas, quando ele viu Jesus de longe, correu e brigou com Jesus, bateu em Jesus, amaldiçoou Jesus, prostrou-se diante dele. Ninguém conseguia segurar aquele homem. Jesus não disse uma palavra, apenas desceu do barco. Até os demônios sabem quem é o chefe, quem manda, e se prostraram diante dele. Talvez eles tenham se lembrado de o que eles tinham vivido no céu antes de cair, de quão maravilhoso era se prostrar diante do próprio Deus. E começaram a pedir: não manda que a gente saia dessa região, veio nos atormentar antes do tempo, nós sabemos quem você é, tu és o Filho de Deus e tal, aquela coisa toda. Jesus expulsou os demônios, você conhece a história, mandou eles para uma manada de porcos. E quando os domadores de porcos, os porqueiros, fugiram para a cidade e contaram para todo mundo o que tinha acontecido. Que um homem desceu do barco, expulsou os demônios, mandou para os porcos se precipitaram no mar, no lago da Galileia. E eles vieram para ver o que tinha acontecido. O versículo 15 diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Repete comigo assim: assentado, vestido e com juízo perfeito. E deram glórias a Deus. Ficaram com medo. Quando vê o poder de Deus atuando na vida de uma pessoa, os outros têm medo. Ficaram com medo. E qual foi a reação? Pediram a Jesus para ir embora. Vai embora, retira-te de nós. Vai.
Versículo 18 diz assim: quando Jesus estava entrando no barco para voltar para casa, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. O que o ex-endemoniado queria? Ele queria seguir a Jesus. Mas Jesus permitiu? Não. Jesus disse assim: vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto Deus, quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Aquele gadareno nada mais era do que outra pomba escondida. Ele tinha muitos problemas, pelo menos 6.000 problemas atormentando ele. Mas quando ele foi liberto, ele já não andava mais nu, não se cortava, não ficava gemendo. Agora ele tinha juízo perfeito. E no seu juízo perfeito, a decisão que ele tomou foi: Senhor, deixa eu ir contigo. Eu acho que ele deve ter pensado como Pedro: Senhor, tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós? Mas Jesus disse assim: não, agora você volta para sua casa. Volta para sua casa, volta para sua casa. Conta para aquelas pessoas. Jesus tinha uma missão para ele. Volta para casa e conta para as pessoas da sua família. Essa era a missão. E eu quero chamar a sua atenção para uma verdade que eu já lhe chamei antes e vou chamar de novo. Repete comigo assim: quem muito é perdoado, muito ama. Não vou apertar você muito, não. Só um pouquinho. Fique em paz. Eu amo essa passagem. E a penúltima que eu vou usar hoje. Agora não é Jesus que foi procurar. Jesus, ele foi atrás da samaritana e Jesus foi atrás do gadareno. Ele queria ver o rosto, ele queria ouvir a voz. Mas agora Jesus, ele é convidado a entrar na casa de um fariseu chamado Simão. E Simão prepara um jantar, prepara um almoço, uma refeição para Jesus. E nessa história, que está em Lucas capítulo 7, ela revela a expressão do amor de uma mulher que já tinha conhecido Jesus e a gratidão do seu coração. Porque ela sabia, ela tinha consciência de que ela foi muito perdoada. E quem é muito perdoado não tem limite no seu amor e na manifestação do seu amor. Qual o seu limite para com Deus? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer. Qual o seu limite para com Deus? O seu limite, aquilo que você é capaz de fazer para Deus, é exatamente no tamanho da revelação que você tem do quanto você foi perdoado. Se você acha que não foi perdoado de nada, que você vai para o céu porque você é bonzinho, justo, santo, perfeito, você não ama nada, você julga os outros. Mas o quanto você tem a condição de compreender o quanto Deus te perdoou e o quanto Ele te amou, não há limites para você servir, para você se alegrar e para você agradar ao seu Criador. Quem está me entendendo diz amém. Fica sentado aí, fecha a porta, não deixa ninguém sair correndo não, porque hoje Jesus quer ter um encontro com alguém. Eu não sei com quem é. Talvez seja você. Diga eu. Diga de novo eu. Senhor, tem um encontro com cada um desses que disse? Diminuiu, mas tá bom. Hoje, Jesus quer ver o seu rosto, quer ouvir a sua voz. Então, a expressão do amor de uma mulher, a gratidão dela por tudo aquilo que Deus já havia feito na vida dela, o quanto ela foi perdoada, e agora ela tinha uma oportunidade, diga oportunidade. Quem era muito, não precisa dizer quem era muito pecador. Qual a extravagância que você já fez para Deus, para Jesus, em gratidão por aquilo que Ele fez na sua vida? Quem muito é perdoado, muito ama. Talvez a maior gratidão que você tenha dito para Deus é alguém pedir para você assim: você pode me ajudar? E você diz assim: não, estou muito ocupado. Não tem noção do perdão, da gratidão, do sacrifício, do que é ser pendurado numa cruz, do que é amar quem cospe, quem lhe ofende. E às vezes a gente fica ofendido por qualquer coisa. Qualquer coisa é capaz de nos ofender. Se o pastor falar alguma coisa, talvez você hoje esteja ofendido comigo. Olha, meu Deus. Não se ofenda. Procure perceber o quanto Ele perdoou você. E você vai entender o tamanho desse amor. Vamos ao texto.
Lucas 7, 36 a 39. E convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus e aos seus pés, e chorando começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Esse é o entendimento da lei. E as pessoas que se acham santas e justas pelas suas condutas têm a facilidade muito grande de julgar outras pessoas. Simão se achava muito superior àquela mulher. Quando Jesus, em silêncio, ele aceita a oferta dela, provoca um novo julgamento no santo Simão. Agora Jesus, ele é o alvo das críticas de Simão. Então Jesus contou uma história. Determinado homem credor, ele tinha duas pessoas, dois servos que lhe deviam dinheiro. Um devia uma quantia e outro devia outra. E nenhum dos dois tinha com o que pagar. Preste atenção. Se coloque na posição de um desses devedores. Os dois deviam a Jesus, ao Senhor, e não tinham condição para pagar. Então, o que aquele senhor, aquele credor fez? Chamou os dois e perdoou a dívida de ambos. Perdoou todo mundo. Eles não conseguiriam pagar de jeito nenhum. E eles foram embora muito felizes. Então, Jesus olha para Simão e faz uma pergunta para ele. Lucas capítulo 7, versículo 43, diz assim... Deixa eu fazer a pergunta primeiro, que eu acho que é mais fácil. Então Jesus olha para Simão e pergunta para ele assim: quem foi mais perdoado? O A ou o B? O fulano 1 ou o fulano 2? Essa era a pergunta. Preste atenção. Versículo 43 diz assim: Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus diz assim: você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Entrei na sua casa. Quem acha que Jesus é amor? Jesus é amor com aqueles que reconhecem Ele. Mas Jesus é duro, é contundente com aqueles que o rejeitam. Com aqueles que são religiosos e que querem colocar argumentos. Olha como é que Jesus trata. Vê essa mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu te digo, na cara assim, na casa do Simão, os muitos pecados dela foram perdoados. O que aconteceu com os pecados dele? Porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse para ela: seus pecados estão perdoados. Quem quer ouvir essa frase de Jesus? Duro está no lugar de Simão, mas isso é uma escolha. E a gente viu lá em Cântaros de Salomão: levante-se, noiva minha, levante-se, saia do esconderijo, venha comigo, ande com Jesus. Você não vai ouvir mais essa história. Senhor, traz revelação para nós, em nome de Jesus. Deus quer virar a página da sua vida, sabe? A resposta foi sábia. Quem devia mais, obviamente, é quem é mais perdoado. Agora, o problema da igreja hoje é que muitos irmãos, eles não se acham muito perdoados. Não reconhecem nem o perdão, nem o amor de Jesus. Esse tipo de gente dentro da igreja nunca vai entender. Nunca entenderão os sacrifícios de louvor, nunca entenderão a dedicação ao ministério. Sempre terão sobrecarregados demais, nunca darão prioridades a Jesus, sempre vai ter igual aquela mulher samaritana. E disse a mulher, e disse a mulher, e disse, é sempre um argumento.
é porque não conseguiu ter revelação do amor de Jesus ainda, do perdão e da quantidade que foi perdoado. Porque quem é muito perdoado, muito ama. Não há limite para uma pessoa que é muito perdoada. Eu estava falando com os pastores na sexta-feira e dizendo que esse é o problema da nossa igreja, no geral, de todo o ministério. Muita gente boa, muita gente capacitada, muita gente, mas que não conseguiu ainda compreender, ter a revelação de quanto foram perdoados. Porque quem foi muito perdoado não tem a menor dificuldade de largar as vasilhas de água e correr para falar para todo mundo o que Jesus fez. Se nós fôssemos um ministério, eu estou falando aqui no geral, que pensasse muito nisso, que tivesse essa convicção, nós não teríamos problema nenhum para colocar a lotação máxima no encontro. Porque quem foi muito perdoado, muito ama. Não tem limite. Não é possível. Quem foi muito perdoado não arranja argumento, procura oportunidade. Aquela mulher não arrumou argumento nenhum, ela achou uma oportunidade de pegar um perfume que valia 300 dias do trabalho de um trabalhador, de chorar. Imagina a quantidade de lágrimas que aquela mulher derramou para lavar os pés empoeirados de um homem que andava naquelas ruas, e depois enxugar com seus cabelos, e derramar aquele perfume caro. Alguém vai dizer, mas que é isso? Que desperdício. Quem muito é perdoado, muito ama. Jesus traz revelação para nós disso. E alguém vai dizer assim, tem muito crente que diz isso, mas eu amo a Cristo, mas eu tenho um problema com a igreja, porque a igreja não é do jeito que eu quero. Não, não é mesmo. A igreja precisa ser do jeito que Cristo quer e não do jeito que nós queremos. Eu vou aproveitar o Jonas, aqui, que ele é um grande ator. Vem cá. Meu Deus, ele falou aqui. Aqui é o corpo do Jonas, amém? Eles estão cegos, ninguém viu que aqui tem o seu corpo. Então os braços, aqui o tronco, os membros, as pernas, os pés, e aqui está a cabeça. A Bíblia diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Jesus é a e a igreja é o corpo. Como é que alguém pode dizer, eu amo a Cristo e quero servir a Cristo, e ignorar o corpo? Como? Vai pegar Jesus e cortar fora do corpo? Decapitar? Vai virar uma noiva amputada? Você não pode tirar a cabeça do corpo. Ou você ama Jesus, ou você não ama Jesus. Ou você conhece Jesus por inteiro, ou você não conhece nada. Ou você recebe Jesus como ele é, ou você não entendeu nada. Dá um aplauso a Jesus. Obrigado. 8:19. Vou terminar. Uma vez Jesus chegou em Betânia. E Betânia é um lugar que Jesus gostava muito de ir, porque ele era bem recebido na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Mas dessa vez ele estava indo para lá 4 dias depois que Lázaro havia morrido, já estava enterrado. E quando ele chega na cidade de Betânia, ele é recebido por Marta. E Marta diz para ele assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é verdade? É. E ela diz assim: mas eu sei que tu podes fazer todas essas coisas. Nesse intermédio ela manda chamar Maria. E no meio da choradeira, no meio do lamento, no meio da tristeza, no meio da dor, João capítulo 11, versículo 35, diz que aquele ambiente era tão, mas tão, que Jesus chorou. Será que Jesus chorou porque Lázaro morreu?
Lázaro estava muito bem. Mas aquelas pessoas não conseguiam entender. Eu estou falando de revelação. Sabe, Jesus chama as irmãs e disse assim: seu irmão vai ressuscitar. Às vezes você ouve uma palavra de Deus dizendo assim: Deus vai ajustar a sua vida financeira. Deus vai resolver o problema do seu casamento, da sua família. Deus está abençoando e vai trazer cura para o seu corpo. Deus vai fazer você dormir de novo uma noite inteira. E você responde igual Marta e Maria: eu sei. Eu sei que no último dia, quando eu estiver no céu, quando eu estiver cantando além do Rio Azul. Além do Rio Azul já passou essas coisas todas, irmão. Eu estou falando aqui, diga aqui e agora. Aí Jesus sabe uma coisa, sabe? Eu disse no começo para vocês que a gente olha muito para o problema. Eu estou com uma unha encravada, Senhor, minha unha encravada. Senhor, minha unha encravada. Senhor, minha unha encravada. E a cada vez a unha vai encravando mais. Isso não é fé. Isso é você focar no seu problema, é você focar em você mesmo, é você focar na sua necessidade. E tem muita gente que está focado em si mesmo, está ensimesmado. Isso é uma frase do René Terranova, né? Está ensimesmado, nem sei se existe isso na língua portuguesa, mas ele só foca no seu problema, na sua dor. E quando começa a sentir essa dor, a primeira coisa que essa pessoa tenta fazer é contar para todo mundo: eu estou com a unha encravada, tá? Eu estou com a unha encravada, ora por mim, eu estou com a unha encravada. Aí o pastor diz assim: eu preciso que você me dê uma ajuda, a gente vai varrer o pátio lá. Não posso, a minha unha está encravada, vai entrar poeira, vai inflamar. Não tem revelação. Está olhando para a pessoa errada, está olhando para o problema errado. Quando Jesus completa aquela conversa, ele diz assim: olha para mim. O que Jesus disse? Olha para mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, tu já foi no cemitério, está escrito em tudo quanto é cova. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Sabe o que Jesus estava fazendo, irmão? E Ele quer fazer isso com você nessa noite. Ele estava tirando os olhos daquelas irmãs do sepulcro e do morto de 4 dias e dizendo: olha para mim. Ele estava tirando aquelas irmãs da rocha, da fenda da rocha, do esconderijo, da dor, da solidão, de uma dor que talvez nenhum de nós tenha sentido como aquelas mulheres sentiram, mas eles estavam tirando o foco da dor e colocando o foco nele. Olha para mim, eu sou, só Deus usava essa expressão. Você lembra de Moisés? O que eu vou dizer? Diga que eu sou, enviou você. Ele estava dizendo que ele era Deus. Ele está dizendo: olha para mim, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a saída, eu sou a resposta para o seu problema. Sou eu. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Sabe, irmão, nós estamos olhando para quem? Último texto, eu prometo. Não pode fazer promessa, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 18. Nem vou comentar, só vou ler. Mas quando alguém se converte ao Senhor, diga assim comigo: o véu é retirado. Deus está retirando o véu. Talvez você já tenha se convertido há muito tempo, mas hoje Ele está tirando mais um véu. Véu é aquilo que atrapalha você de enxergar. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há verdade. E todos nós, que com a face descoberta, enxergando bem, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A resposta é: contemple Jesus agora. Tire os olhos do seu problema, coloque os olhos em Jesus. Por isso que quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, desiste. Quem fica olhando para o problema: Deus curou minha unha encravada, tô bom. Aí passou uma semana, tô com dor de barriga. Deus curou minha dor de barriga. Aí passou mais uma semana, tô com problema com o Tiago
time safado. Enquanto o Flamengo joga pra caraca e perde pro Bragantino. Thiago é São Paulino, né? É o único que eu conheço. Tem que mexer com ele, porque ele mexe comigo, né? Quinta-feira ele passou ali e deu uma catucada. Deus curou minha dor de barriga, mas eu tô com um problema de família, eu tô com um problema em casa. Sabe, você sempre vai ter algum problema. Se o problema é a desculpa, o diabo nunca vai deixar você sem um problema para poder acabar com a sua vida e deixar você gerar uma desculpa, um argumento em cima do problema que você está vivendo. Mas quando você olha para Jesus, os problemas acabam, porque quem é muito amado, sabe, quem é muito perdoado, muito ama. Quantos creem nisso, fica de pé em nome de Jesus.